E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende como analisar o gráfico, você aprende como operar o gráfico de uma forma correta, com entendimento lógico, a razão das suas entradas, o porquê de fazer uma compra, o porquê de fazer uma venda. Hoje é fim de semana, né? Nós estamos aqui em OTC, o mercado está fechado. Então, desde já, você que está chegando aqui, eu deixo um e-book aqui inteiramente grátis para você fazer download, para você baixar, caso você queira estudar mais, se apropriar de conhecimento, de conteúdo que realmente te ensine. É um e-book aqui, são 36 páginas, onde apresenta para você os padrões de vela que eu mais utilizo. Para você fazer o download é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, nos links, aqui tem o link do treinamento, tem meu WhatsApp, tem o Instagram e tem o Telegram, que é onde você vai entrar para fazer download. Assim como abaixo de qualquer videoaula também você pode encontrar este material. Então quando você abrir o canal do Telegram, ele vai abrir dessa forma, nas postagens. Nas postagens você vai clicar sobre a mensagem fixada e ele vai abrir dois links, aí você escolhe qual link você faz download, tá bom? Aqui você vai ver as aulas que eu subo para o YouTube todo dia, você vai ver os alunos batendo meta, como o João, ó. Bom dia professor, tá lá, fechando a semana, estou meio sumido de mandar resultados aqui, mas estou seguindo o plano, estudando, bom fim de semana e até a próxima. Olha que sequência linda do João, olha que meta batida. Meus parabéns, João. Aqui é a Maria, ó. Ela fala assim, ó, desculpa ficar incomodando toda hora, é que estou muito feliz com o seu treinamento, só gratidão. A última de hoje, muito obrigado, agora eu vou para o trabalho com a meta batida. A Maria é interessante, depois ela pode até testemunhar aqui nos comentários ou mandar depois em mensagem. Ela estava comentando comigo que ela estava fazendo um treinamento muito mais caro do que o que ela veio fazer comigo, e só que não estava saindo do lugar. O que ela fez? Pessoas decididas o que é na vida, isso que é bom, né? Ela parou de estudar o que ela estava fazendo, veio para o treinamento. Eu acho que faz 2 semanas mais ou menos, né, Maria, que ela está no treinamento. Ela está indo muito bem. Ela me mandou vários resultados, vários vídeos, né? Eu separei só esse trecho aqui. E ela está indo muito bem, está muito feliz pela decisão que ela tomou. Então, pessoal, tem gente que fica aí enxugando gelo, né? Numa coisa que não te leva a nada, num método que não te leva a nada, algo que não te ensina nada. Então, pessoas com mais conhecimento também no sentido assim da vida, de entender se aquilo é bom para si ou não, sabem tomar essas decisões mais rápidas que algumas pessoas, né? Algumas pessoas perdem muito tempo na vida, mas paciência, a gente também aprende com os erros, né? Melhor aprender com os erros dos outros, né? Melhor ainda. Aqui é o Alexandre, ó. Bom dia, professor. Aqui é o Alexandre, 5-1, batendo meta. Aqui é o Juliano, aqui, ó, batendo meta, Juliano. Aqui é o Wesley, batendo meta, mandando resultados. Aqui é o Luciano e assim por diante, tá? Mais aulas que eu subo aqui, Marcelo. Então entre, baixe seu e-book. Se você quiser acompanhar os alunos aqui no Telegram, pode acompanhar. O Telegram é tanto para alunos do treinamento como você que é só seguidor do YouTube. Você quiser tirar alguma dúvida também, você pode me seguir também, mandar alguma dúvida em mensagem, direct lá no meu Instagram. Meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui você vai encontrar o link de acesso ao treinamento, também com o meu WhatsApp aqui dentro. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, tá? 60% de desconto. Então corra, aproveite a oportunidade, tá bom? Vamos lá? Vamos começar algumas análises aqui. Ó, o mercado está fechado, né? Fechou ontem aqui, ó, Euro USD. Vamos abrir os ativos aqui. Opções binárias, ó, temos aqui um AUDCAD logo em primeiro por colocação. O dólar australiano juntamente com
o dólar canadense. Eles já estão aqui colocados na região para a gente fazer nosso trade. O AudiCAD é um gráfico assim que ele é um bom gráfico para operar durante a semana, sabe? Porque ele é dólar, né? Ele não é o dólar americano, mas ele está linkado na família dos dólares. Então ele é um bom gráfico assim, de tudo que eu já vi em ativos. O AudiCAD é um bom ativo. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de procurar ele, vai lá ali no link, ver se ele está disponível naquele horário para tradear, fazer os trades, operar o AudiCAD. É um ótimo par assim, de moeda, que sempre está fazendo algo bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Não tem nada para buscar lá em cima, não tem nada. Só vai fazer um movimentinho aqui, tá bom, AudiCAD. Se você quiser fazer isso, não tem problema. Eu pego com duas taxas aqui, ó, nem vai precisar, né? Vamos ver, vai fechar? No 0 a 0? Então agora eu pego com duas taxas para baixo aqui. Vamos lá, faz o movimento agora aí. Não vai me decepcionar, tô falando tão bem de você, né? Tô falando tão bem dele, olha só a minha entrada aqui, ó. Eu abri a tela, porque eu imaginei que se ele fechasse aqui em cima eu pegava para baixo. Ele me deu um 0 a 0, fez um padrão de vela aqui, né? E agora vai descer. Falei tão bem dele, né, AudiCAD? Falei tão bem de você. Falei que você é um par de moeda obediente. Obediente não. Não, falando sério. Quando é uma equivalência assim, por exemplo, de pares que estão linkados a moedas principais, por exemplo, que é o dólar americano, ela é uma moeda chamada no Forex de cruzada. Por quê? Porque não tem o dólar americano. Porém, são dólares linkados à família do dólar americano. Então é um gráfico que sempre vai estar fazendo movimentos interessantes. Está lá, ó. Entrada, fechamento na região. A primeira entrada que eu fiz foi já no fechamento deste candle, na região de resistência. E o que aconteceu? Eu fiz o fechamento, o gráfico fechou bem na linha, né? Bem na taxa que eu tinha feito a venda nessa resistência, deixou um padrão na região. Quando ele deixa o padrão, aí o que acontece? Aqui eu fiz a entrada de risco, eu sempre falei para vocês isso, né? Entrada de risco, fechamento para a próxima vela na vela. Quando ele faz esse outro movimento, ele já faz o quê? Ele já faz o padrão de vela. Quando ele faz o padrão de vela, aí ele já deixa claro ali qual é o movimento que ele está fazendo no gráfico. E eu não posso pensar duas vezes, né? Eu não tenho nem como pensar ali duas vezes. Já fiz uma taxa com duas entradas, aproveitando o movimento e tá lá. Simples, tranquilo, entendendo o movimento gráfico. Interpretar o gráfico como ele está disposto na sua tela, seja a região, seja o movimento que o preço está fazendo, seja como a tendência está se comportando, seja como um padrão de vela se comporta ali, não importa como ele faz este movimento. O importante é você entender. Este movimento aqui também, ó, também é conhecido como um movimento de cunha altista. São movimentos que a gente vê mais isso no Forex. Mas por que eu estou falando isso para você? Quando a gente tem esse conhecimento, aqui, por exemplo, existe esse padrão gráfico, que é chamado de cunha altista. O mercado aparentemente te mostra algo que ele quer fazer. Ele vai fazer? Nem sempre. Por exemplo, o que uma cunha altista faz num gráfico quando ela está fazendo esse movimento? Geralmente, ela projeta a mesma base que ela fez num rompimento, seja um rompimento para cima ou seja um rompimento para baixo. Cadu, como assim para cima ou para baixo? Não tem o lado exato dela fazer o movimento? Geralmente uma cunha altista, ela faz rompimento para baixo. Porém, contudo, todavia, isso não é regra. Tá? Isso não é regra. Isso são probabilidades. Acontece mais o rompimento para baixo do que para cima. E ela tende a buscar esse mesmo movimento
que ela também é chamada de alguns por bandeira, né, uma bandeira consolidada e assim em diante, para qualquer dos lados. Mas aqui em binárias a gente não precisa se ater nas figuras gráficas, a gente tem que aprender a fazer o quê? Interpretar o gráfico. Ah, professor, mas se eu souber as figuras gráficas, isso ajuda? Vai ajudar você a fazer um raciocínio do gráfico, entender o movimento do gráfico. Mas o que mais vai te ajudar nesse entendimento é você interpretar o que o preço está fazendo, né, dentro do movimento do gráfico, as regiões que ele está trabalhando, como a tendência está se comportando, como que as velas estão agindo ali naquela região. E isso sim, a interpretar o gráfico da forma correta é que vai te levar aos resultados em opções binárias. Ou seja, interpretar o gráfico de acordo com a análise gráfica, né, de acordo com as técnicas da análise gráfica. É isso que vai te levar aos resultados. Por exemplo, eu não comentei da aluna no começo aqui, está fazendo um outro treinamento, pagando não sei quanto a mais e estava chegando em algum lugar? Lugar nenhum. Por quê? Porque as técnicas não estavam vindo de encontro àquilo que a técnica da análise gráfica pede, ou o movimento gráfico exige para que você tenha conhecimento para fazer os seus trades. Entendeu? Então, basicamente é assim que funciona a interpretação do gráfico. Por isso que quanto mais conhecimento, quanto mais você entende a movimentação do gráfico, mais conhecimento você tem para agir em decorrência daquele movimento que ele está fazendo. Interpretar o gráfico é que vai te levar a ser lucrativo no mercado, tá bom? Saber interpretar o gráfico, saber por que a tendência está fazendo aquele movimento, por que aquele suporte e resistência pode trabalhar naquela região, por que aquele padrão de vela faz e eu posso fazer uma venda, por que ele se comporta daquele jeito e por que eu posso fazer essa venda. E é isso que a análise gráfica nos ensina. Então, ó, fiz a primeira entradinha em AudiCAD aqui, ó, fiquei no 0 a 0. Depois já fiz uma entrada dupla aqui quando ele deixou o padrão, né? Uma entrada com duas taxas. Vamos ver um outro ativo. Euro JPY. Ó, o Euro JPY está bem travado aqui, né? Aqui é um pensamento de venda, tá? É um pensamento de venda. Mas eu preciso isso mesmo que ele está fazendo agora aqui. Eu preciso que ele faça esse movimento, mas que não chegue até aqui nessa região. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu só fazer um movimento aqui. Só para vocês entenderem o porquê do movimento. Para fazer um movimento de venda aqui. Vamos ver o fechamento desse candle aqui, tá? O fechamento desse candle aqui é que vai me levar ao entendimento se eu vou vender ou não. Por enquanto não me deu venda. Ele abriu exatamente aqui na máxima da região. Ah, Cadu, então por que você não corrige com ele? Porque existe aqui atrás, ó, movimentos que ainda podem segurá-lo, ó. Então, não tem nenhuma entrada de venda, nenhuma entrada de compra. Tá muito perigoso aqui na região. Ah, Cadu, mas segurou, por que você não fez a venda? Pois é, né? Eu poderia ter feito a venda? Poderia. Mas não é uma região ali que me agrada, que salta aos olhos a movimentação clássica, né? Para que eu possa fazer essa movimentação ali naquela região. Agora ele está fazendo um ativo bem alto aqui, tentando romper aquelas regiões. Ó, tá chegando na sombra da região. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá atrás. Não tem. Sobe um pouquinho aí. Ó, vou pegar ele aqui porque ele abriu com um gap um pouquinho acima ali. Vou pegar ele ali naquela região ali de sombra. Eu preferia pegar ele no corpo aqui, ó, no fechamento do corpo. Ele veio um pouquinho para baixo, abriu com gap na região de sombra. Aí eu faço o que aqui? Um trade com um pouco de risco. Como eu já estou positivo, já entrei com duas taxas, estou positivo, o que eu faço? Eu faço um trade arriscado. Por que um trade arriscado? Porque a vela de execução ali, onde eu faço a minha entrada, ela não fechou exatamente na região que eu precisava. Ela fechou um pouquinho abaixo. Mesmo ela fechando um pouquinho abaixo, ela está dentro da região.
Ela está dentro da região. Então, se ela está dentro da região, eu entendo o contexto do gráfico, tem entrada. É isso que você precisa entender. Tá lá, ó. Olha só isso aqui, ó. Qual é a minha entrada aqui, ó? Que este candle, a região é isso aqui, ó. Entenda isso, ó. Por isso que é importante você saber interpretar o gráfico, viu, pessoal? Onde é a minha entrada aqui nessa resistência? No fechamento desse corpo aqui. Eu já falei 1000 vezes para vocês que eu trabalho o fechamento do corpo. Já falei, não adianta você perguntar, Cadu, mas é corpo ou pavio? Já expliquei isso, já expliquei como funciona. Tudo tem a ver com o contexto. Não importa se é corpo ou se é pavio, o fechamento da vela tem que se encaixar no contexto. Tem contexto, o fechamento vai se enquadrar. Senão, não tem entrada. Não tem o porquê. Por isso a importância de você saber interpretar o gráfico para ser lucrativo. Quanto mais você sabe interpretar as regiões de suporte e resistência, mais lucrativo você vai ser. Entendeu? Quanto mais técnica você tiver, você vai ser. Olha só, essa aqui é a máxima que eu vi aqui do corpo. O preço chega na região, retorna, nem chega na região, nem faz força, chega e retorna. Quando esse preço chega na região, ou seja, ele entra na região aqui, ele entra nessa região de resistência, o que acontece com... Ó, deixa eu tentar até mudar a cor aqui e ver se fica melhor. Ó, quando ele entra nessa região de resistência, ótimo, agora ficou legal. O que eu preciso aqui? Eu preciso que este candle aqui, ó, eu preciso que este candle feche exatamente na região de corpo. O que aconteceu? Não fechou. Ele não fechou na região de corpo. Ele não fechou na região de corpo. Olha onde ele fechou. Fechou aqui embaixo. Ele não fechou nem no corpo embaixo e nem na máxima do pavio aqui. Mas ele veio tocar a região. O que poderia ter acontecido nessa região aqui? Essa região ele poderia muito bem ter feito mais um movimento de candle aqui, feito um pavio lá para buscar outro pavio e depois fazer o movimento. Você entendeu? Esse era o risco. Agora, o que acontece? O que está acontecendo com o gráfico? Aí vem a interpretação. O que acontece com o gráfico? Dá uma olhada no movimento. Todo candle está chegando próximo ao corpo, retorna e deixa pavio. Chega 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 ao corpo e retorna e deixa pavio. Quando ele chega aqui, próximo ao corpo da região, o início da região, ele está chegando e está deixando pavio. Eu já vi o contexto, vi como o preço está trabalhando, a ação do preço na região, ou price action, como você queira. Já defini região, já defini a tendência, já entendi como a tendência está trabalhando, compreendi movimento. O que eu tenho que fazer? Gente, eu não vou imaginar que ele vá fazer um movimento como esse aqui. Então, se ele já chegou e tocou no início da região, a possibilidade dele chegar e deixar um pavio e retornar é gigantesca, porque é o que ele está fazendo na região. Você viu como a interpretação é algo simples? Interpretar é simples. É simplicidade na interpretação. O gráfico requer simplicidade. Com simplicidade, quando você olha, você vê a simplicidade, ou seja, o gráfico está falando com você. Ah, professor, eu olho o gráfico e está tudo complicado. Então, não tem uma lógica simples, não tem um movimento adequado, não tem algo te mostrando o que fazer. É diferente quando você não sabe mesmo. Ah, eu não entendo nada dessa simplicidade porque para mim tudo é complicado, eu não entendo nada que você está falando. Então isso significa que você precisa estudar. Ó, tanto é, olha o que aconteceu, ó, preço chegou aqui, ó, olha aqui, agora o preço chegou na máxima da região. Eu primeiro fiz a entrada aqui, retorno. Chegou aqui, voltou, foi na máxima do pavio. Olha o que aconteceu, ele retornou, corrigiu de novo. Corrigiu, deixou um padrão, continuou sua queda. Olha que movimento interessante, né? O euro JPY está fazendo. Você entendeu que se você interpretar o gráfico com calma, você precisa de 2 movimentos para ser lucrativo, gente. Ó, você já pensou, por exemplo, tem gente, uma vez quando eu falei para a pessoa assim que cada sessão eu faço pelo menos 3 entradas, ou procuro 3 positivos. Ele falou assim, nossa, mas não é pouco.
Calcula se eu fizer 3 entradas positivas vezes 5, que são 5 dias na semana. Vamos supor que eu não opere o OTC, tá? Vão ser 15 entradas em 5 dias. 15 entradas, se eu faço essas 3 entradas aqui em 5 dias, dá 15 entradas. Se eu trado, por exemplo, 20 dias no mês, né? Que seja 20 dias no mês, vamos tirar aí sábado, domingo, feriado e tal, 20 dias no mês, vão ser 60 entradas ao todo. Se você colocar na cabeça que você está buscando R$10 de lucro em cada entrada, vamos supor que você seja altamente lucrativo. Quantos reais você fez? Você já fez R$600. Se a sua entrada você busca R$100, aí a questão da alavancagem dos valores, você já buscou R$6.000. Se na entrada você está buscando R$1.000 na entrada, você já está falando de R$60.000. Olha o poder de lucratividade que tem o mercado. Por isso que eu falo para vocês, eu não faço essas coisas que fazem. Eu trabalho mão fixa. Mão fixa. Ah, Cadu, mas você chegou ali e fez uma entrada dupla. Sim, eu faço 2 entradas de mão fixa. Só aumento os valores das taxas de entrada, mas eu trabalho com mão fixa. Se você fizer uma entrada no dia e operar o OTC, operar tudo, são 30 entradas no mês, uma positivaça, você vai fazer 30 entradas no mês. Se você buscou R$50 nas entradas, um exemplo, tá? Quanto você vai ter aqui de lucro? R$1.500. Olha só o poder disso, fazendo uma entrada no dia. O que eu quero dizer para você? Que você interpretar o gráfico, você ter tempo de interpretação gráfica, saber o que o gráfico vai fazer e aplicar da forma correta é infinitamente melhor e mais lucrativo do que você ficar sentando o dedo no botão o dia inteiro sem saber o que está fazendo. É infinitamente melhor você fazer 1, 2, 3 entradas do que ficar o dia inteiro apertando o botão sem saber a lógica do movimento, sem ter entendimento do preço, sem saber interpretar o gráfico, sem saber ler o gráfico, sem saber como operar um suporte de resistência, sem saber como operar uma tendência. Eu falo isso praticamente toda semana aqui, toda semana. Mas o que acontece? É aquela história, conselho, se fosse bom, era vendido, né? Tem gente que, sei lá, entra no ouvido e sai no outro. Ontem eu fiquei feliz que teve um rapaz que entrou no chat durante a aula e ele falou assim, olha, na semana passada eu operei segunda, terça, quarta, quinta, tive lucro. Na sexta eu operei, tomei stop. O que eu fiz essa semana? Quando chegou na sexta eu não operei, eu fiquei fora do mercado, porque eu tive segunda, terça, quarta, quinta lucrativo. Maravilha! É isso que vocês têm que ter de entendimento, porque saber interpretar o gráfico e ter uma mentalidade profissional vai fazer com que você gerencie seu capital e seja lucrativo. Seja lucrativo. É isso que vai começar a separar você de um trader iniciante, em opções binárias para iniciante, que fica o dia inteiro sentando o dedo no gráfico. O que eu precisei aqui para fazer aqui, 57 mais 115, né? 160 e poucos dólares aqui. Tá bom, 160 e poucos dólares? Tá bom, né? Num sabadão, acordei agora, 7h40 da manhã. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ver se tem alguma coisa para fazer aqui com a família, eu vou na academia, eu vou viver minha vida. Fiz uma outra entradinha aqui, eu fiquei no 0 a 0 e mais 2 positivas, sendo que com uma taxa dupla, né, uma entrada dupla aqui, fazendo um 3 a 0. Eu preciso mais que isso agora numa sessão como essa, que eu abri o gráfico, no OTC, vindo de uma semana altamente lucrativa. Eu preciso ficar o dia inteiro no gráfico apertando o botão. Para quê? Para dar um overtraining e eu simplesmente começar a apertar o botão como se nada tivesse aprendido na vida? Não. Então, gente, consciência. Qual é o passo? Qual é o passo a passo de ser lucrativo? É você ter conhecimento técnico, saber aplicar através de um desenvolvimento pessoal
e viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Se você já é lucrativo durante a semana, para que apertar o botão em OTC? Ah, Cadu, você opera OTC. Eu só opero essa sessão aqui porque eu gravo a minha tela, subo para o canal para mostrar para você que fica aí sendo enquadrado por pessoas, o OTC aquilo, o OTC aquilo. Para quem não tem conhecimento técnico mesmo, o OTC é um bicho-papão. Só que pinta um bicho-papão. Sabe quando você descobre quando não é bicho-papão? Quando você enfrenta os seus medos, enfrenta os seus desafios, desbloqueia aquilo que te bloqueia. Tá bom? Vou ficando por aqui. Hoje é um sábado, né? 3-0 aqui, 2 taxas aqui, uma a 0, outra 2 taxas aqui, outro mais uma taxa, um 3-0 aqui tranquilo. Você que realmente quer conhecer, você quer evoluir nesse mercado, você quer parar de perder dinheiro para a corretora, quer parar de entregar seu capital simplesmente por falta de conhecimento ou falta de desenvolvimento pessoal nessa área, o treinamento está aí, os links estão na descrição do vídeo, você pode se inscrever no canal, começar a assistir às aulas, começar a ter esse entendimento lógico e eu te vejo então amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Fica com Deus e até amanhã. Fui!